Mais uma vez, estamos de volta aqui para bater um papo sobre agora um tema bastante interessante, novo e que merece a atenção de todos nós profissionais, que é a nossa FD-IRPJ, a nossa caçulinha de todo o projeto, o SPED, que efetivamente vai levar a alguns procedimentos novos que precisamos tomar. E é sobre isso que a gente vem abordar, é sobre isso que a gente vem conversar com todos os nossos profissionais, que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado e precisamos ter muita atenção para atender a essa nova escrituração, que envolve alguns procedimentos que efetivamente precisamos ter muito cuidado, principalmente na qualidade das informações e efetivamente na forma como essas informações serão apresentadas. Um aspecto importante que eu quero ressaltar é que a escrituração fiscal digital do imposto de renda e da contribuição social, ela envolve não apenas o contribuinte do lucro real, mas ela envolve também o contribuinte do lucro presumido, e envolve também informações sobre os contribuintes imunes e isentos, e precisa ser efetivamente realçada em razão da sua apresentação. Exemplo, contribuinte do lucro presumido. Nós, desde o ano passado, desde a declaração de imposto de renda de 2012, que nós entregamos referente aos fatos geradores ocorridos em 2011, que efetivamente nós já tivemos algumas mudanças de procedimentos em relação ao contribuinte do lucro presumido. E a principal alteração foi a questão da disponibilização das demonstrações financeiras, ou seja, do balanço desse contribuinte, sendo apresentado já com base no padrão contábil atualizado. Com base nesses procedimentos, mostramos fisco, mostramos nós profissionais, mostramos mercado, que esse contribuinte do lucro presumido ele precisa ter um posicionamento um pouco diferente do que vinha acontecendo anteriormente. A preocupação também desse contribuinte tem que ser em relação à qualidade dessa informação. E nós sabemos que efetivamente nós tínhamos algumas fragilidades em relação a esses contextos. Então, um detalhe muito importante que nós precisamos nos ater é em relação a essa transparência. Não esquecendo nunca que no lucro presumido, a sua base é o faturamento. E esse faturamento, efetivamente, ele vem demonstrado através das notas fiscais. Então, automaticamente, você passa a ter um elo muito grande dessas informações e, consequentemente, elas ficam de uma forma muito evidente todo o processo. Então, tem que ter muita atenção. Essa atenção também nós precisamos ter em relação ao profissional de contabilidade. Por quê, Edmilson? Porque é importante que nós, profissionais, venhamos a acompanhar todo esse processo. Estejamos acompanhando todo esse processo, muito próximo e não muito distante, ou à distância. Por quê, Edmilson? Porque nós precisamos acompanhar exatamente os passos em que essa empresa vem realizando para orientá-los da melhor forma. E com isso, evidentemente, nos leva a estar muito mais qualificados, atualizados para poder atender a essa demanda. E aí vamos visualizar o seguinte, que a declaração de imposto de renda pessoa jurídica, ela gradativamente, ela vem sendo, na sua formatação, ela vem sendo alterada. Ou seja, a forma de apresentação não necessariamente de mudanças radicais, mas ela vem sendo gradativamente alterada no sentido de que ela expresse essa declaração exatamente o momento atual brasileiro, contábil brasileiro. Então, efetivamente, nós vamos ter esse acompanhamento muito próximo. Nós sempre preconizamos que o fisco simplificasse as informações. Ou seja, sempre tivemos uma conotação de qual, Edmilson? De que necessariamente o volume de informações que nos era solicitado era muito grande e muitas das vezes essas informações elas se confundiam. Por quê? Porque você numa determinada obrigação você informava um determinado montante e em outra obrigação você informava o mesmo montante, ou seja, a informação lhe era cobrada em várias obrigações. Pois bem, gradativamente, a Receita Federal, juntamente
com todo investimento tecnológico que foi feito através do projeto SPED, nós vemos que há uma busca de concentrar essas informações, de centralizar essas informações, de aglutinar essas informações. Com isso, leva a nós, profissionais, a termos uma preocupação muito grande. A origem dessa informação para que ela seja explicitada da melhor forma. Então, por exemplo, na escrituração fiscal do imposto de renda, a gente observa o seguinte. Primeiro, nós tínhamos duas obrigações que precisavam necessariamente ser transcritas pelo profissional em todo período, no meado do ano, né, em relação ao ano anterior, como é o caso, por exemplo, da DIPJ, como era o caso, por exemplo, do LALUR, e a início, da instituição do LALUR eletrônico, do E-LALUR, esse perfil era o perfil que havia sido proposto, porque o E-LALUR, a gente tem que observar que ele foi instituído em 2009, pela Instrução Normativa 979, ou seja, qual era a finalidade? É que ele tivesse sido entregue inicialmente, como proposto, no ano de 2010. E a gente observa que esse projeto ele foi adiado para que efetivamente essas informações ficassem, de certa forma, concatenadas com outras que também lhe eram solicitadas. Então, por exemplo, nós tivemos, quando da instituição da Lei 11.638, um novo padrão, a instituição de um novo padrão. Ok, essa instituição desse novo padrão levou a questões fiscais em relação ao quê? Ao regime tributário de transição e, consequentemente, à obrigação FCONT. Ok, esse perfil permaneceu-se e inicialmente era para o biênio 2008-2009. Nós estamos no ano de 2013 e vamos entregar agora as informações referentes ao ano de 2012. E aí nós temos ainda a presença do regime tributário de transição e da obrigação FCONT. Ou seja, para que eu possa aglutinar essas informações, para que eu pudesse ter esse perfil, eu preciso de quê? De ter uma contabilidade muito bem explicitada com os seus valores e com os seus dados, para que automaticamente essas informações venham a se apresentar. Então, como é que foi constituída a escrituração fiscal? Ou seja, primeiro, o E-LALUR é como se eu tivesse feito uma pequena mudança de nomenclatura. Então, eu passei a ter o E-LALUR não mais como E-LALUR, e sim como uma escrituração. E essa escrituração, ou seja, o ajuste no LALUR, através das suas adições e das suas exclusões, vai estar explicitado através de quê, Edmilson? Através, necessariamente, da base e da transposição de dados da escrituração contábil digital. Ou seja, eu vou poder efetuar esse processo através da escrituração contábil digital. Ou seja, que é a minha contabilidade, que é a ênfase de todo esse processo. Da mesma forma, na minha declaração de imposto de renda, o que é a minha declaração de imposto de renda? Nada mais é do que um raio-x da movimentação da minha empresa no ano do fato gerador dessa declaração. Então, o que vai ocorrer? Necessariamente, a minha DIPJ estará sendo substituída em relação a quê? Em relação à escrituração contábil digital e as fichas de apuração do tributo, imposto de renda e contribuição social estarão evidenciadas na escrituração fiscal digital. Com isso, a escrituração fiscal digital do imposto de renda e da contribuição social, ela estará absorvendo o LALUR e estará absorvendo a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, já que essas declarações passam a ter, as informações são semelhantes. Ou seja, a mesma informação que você vai alocar na declaração de imposto de renda, essa informação já está na tua escrituração contábil digital. É a informação que você vai transcrever no LALUR, o ajuste, essa informação tem como base a tua contabilidade. Ou seja, a forma de apresentação é que você vai ter explicitada através de reporte, através de recuperação de dados, para ir montando gradativamente tanto o LALUR, necessariamente, que vai estar embutido através de fichas, de dados, ou de blocos, para que você possa ter essa informação e a base de cálculo fechada. Então, não é que você mudou. Edmilson, a declaração de imposto, o imposto de renda não vai mais ser explicitado? Claro que vai, mas efetivamente esses dados estarão sendo retirados, estarão sendo extraídos das informações que você já prestou. Com isso, o que vai acontecer, Edmilson? Eu vou minimizar em muito a duplicidade de informações que eu tinha anteriormente.
Ora, hoje o que eu tenho? Eu tenho o regime tributário de transição, eu tenho a FConte, eu tenho a DIPJ, eu tenho o LALUR, eu tenho a escrituração contábil digital. O que eu vou efetivar através da escrituração fiscal digital de imposto de renda e contribuição social? Eu vou ter a escrituração contábil digital, que continua tendo a sua valoração e a sua importância, porque ela continua, ou seja, ela não vai ser integrada, mas vão haver efetivamente recuperação de informações para a apresentação de quê? Da base de cálculo do teu imposto de renda e, consequentemente, da tua contribuição social. O que significa isso? E aí sim, aí entra a minha preocupação e com certeza a preocupação de todos nós, fisco, profissionais de contabilidade, empresários em si, todos nós que estamos envolvidos. Nós precisamos efetivamente ter essas informações com muita qualidade. Nós precisamos ter necessariamente transcritos na contabilidade, e para isso ela foi constituída, que a contabilidade, necessariamente ela demonstre, através dos números, a atividade que a empresa efetiva. Eu preciso que necessariamente, através dos números, consiga demonstrar para o fisco de forma clara e até certo ponto explícita a base de cálculo do tributo.